Bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a arte plumária, certo? O que seria a arte plumária? A arte plumária, ela designa um tipo de arte que é feita exclusivamente com penas e também com plumas de aves, certo? Essa arte, ela é repleta de simbolismo e ela foi e continua sendo uma das criações estéticas mais desenvolvidas pelas culturas indígenas, principalmente aqui no Brasil, certo? Os objetos eles são confeccionados com penas e com plumas de aves e eles são utilizados por muitos povos indígenas durante rituais ou também como ornamento, certo? Dessa forma, a arte plumária ela representa uma técnica que é muito antiga e também que é repleta de significado, certo? E é um artesanato que é essencialmente ele é feito de penas que são retiradas das asas e da cauda das aves, que são consideradas maiores, das plumas, que são retiradas das costas e do peito das aves, sendo arredondadas, menores e mais largas, e a plumagem de aves, certo? Que são menores e de diversos tamanhos. Elas são retiradas dos pescoços, das costas e também do abdômen das aves. E aí a gente vai falar sobre a arte plumária dos indígenas brasileiros, certo? No Brasil existem muitas culturas indígenas, embora desde a antiguidade, né, desde a chegada dos portugueses no século XVI, o número ele tem diminuído consideravelmente devido ao extermínio desses povos, né? Então, estima-se, certo, que antes da chegada dos europeus, existia no território brasileiro cerca de 5 milhões de habitantes dos povos originários, certo? Contudo, hoje, né, atualmente, não chegam nem a 0,5% da população brasileira, certo? Muitos objetos artísticos e também utilitários dessas etnias, eles foram trocados, certo? De forma que os exemplares eles eram considerados pelos europeus troféus, né, de conquista. Então a gente encontra populações indígenas por todas as partes do país. Nós temos aproximadamente 305 diferentes grupos étnicos, sendo que os mais conhecidos são esses que eu coloquei aqui para vocês verem: Guaranis, Tupinambás, Cachuiana, Carajás, Guajajarás, Xingu, Xavante, Munduruku, Capó, os Yanomamis, os Caiapós, o Bororó, dentre outras, certo? Tradicionalmente, os índios, eles vivem nas florestas e também retiram de lá tudo que eles necessitam para viver, né? Para construir moradias, objetos, instrumentos, comidas e etc. E também realizar os seus rituais. Embora existam muitos indígenas vivendo no meio urbano, né, atualmente. Também é válido, né, ressaltar aqui que muitas tradições indígenas no país, elas utilizam, certo, a arte plumária, embora cada um apresente uma técnica e um estilo específico. Um dos povos no Brasil que se destaca na arte de confecção dos adornos plumários são os urubus capô, certo? Isso aqui é uma foto para vocês verem. Na produção, geralmente as penas, elas são amarradas umas às outras e muitas delas são associadas a outros materiais, como fibras vegetais, madeiras, couro de animais, folhas também. Então, a arte plumária, ela é uma arte muito colorida, certo? Várias etnias, além de utilizarem as penas nas cores do próprio pássaro, eles também utilizam técnicas de tingimento, que é conhecida como a tapiragem, ou seja, né, a transformação da cor da pena. Então, eles utilizam essa arte com funções socioculturais, certo? Baseadas nos momentos ritualísticos e cerimoniais, de forma a indicar a hierarquia social, o gênero, a idade, ou também somente como objetos utilitários, como cestos, armas
e instrumentos e também de adorno corporal, como máscaras, cocares, mantos, colares, coroas, pulseiras, braceletes. Geralmente são os homens que realizam a coleta, né, e a confecção desses materiais, né, a caça e a seleção e o tingimento, além de serem os que mais utilizam a arte plumária nos ritos cerimoniais. Também possuem um propósito de ensinar técnica aos mais jovens para passar essa tradição. E outro ponto que é bem importante destacar é o significado estético e o conceito de arte, né, para as comunidades ocidentais. Tradicionalmente, os objetos que os indígenas produzem, eles são considerados artísticos, uma vez que eles são de uso cotidiano ou ritualístico, certo? E atualmente, muitas etnias, elas confeccionam diversos tipos de objetos artísticos para o comércio, né? A fim de conseguirem os recursos financeiros para a sua sobrevivência.